Em meados do século XVIII surge então o que nós conhecemos como Revolução Industrial. Então vocês vão se lembrar que antes eram os próprios artesãos, não é? Os agricultores que tinham lá o seu meio de produção e faziam lá, né, os seus artefatos, o seu tecido. Com o advento das máquinas, né, isso não foi mais possível, porque a máquina produzia muito mais do que o artesão. Então, olha que interessante essa ruptura na nossa história econômica. Aqueles ricos mercadores, aqueles ourives que tinham o capital, eles então podiam comprar as máquinas. O artesão que não conseguia concorrer com as máquinas era obrigado a vender a sua mão de obra em troca de uma remuneração normalmente ínfima. Como, aliás, qualquer semelhança com o nosso sistema de trabalho hoje também não é mera coincidência. E a gente sabe das condições de trabalho na época. Eram terríveis, né? As pessoas viviam muito pouco, eram longevos aqueles que conseguiam chegar aos 40 anos, crianças muito pequenas já eram colocadas, né, para trabalhar. Era uma coisa terrível, terrível. E aí se criou o que a gente chama hoje de sistema capitalista, né? Isso é importante, nós estamos inseridos num sistema considerado, chamado de capitalista, tá certo? Que é um sistema interessante, por quê? Porque ele permite uma mobilidade social, não é? Se você pode nascer numa favela, por exemplo, você trabalha, você se dá bem lá nos seus negócios, você pode ter uma ascensão socioeconômica, não é? Porém, ele é um regime não includente, tá certo? Por quê? Porque ele prioriza aqueles que conseguem deter o capital. Aqueles que não têm o capital, poxa, em muito lugar ele não vai caber, ele não vai ter espaço. E também pressupõe acúmulo de patrimônio. Então, o bem-sucedido é aquele que consegue acumular o maior número de capital, e não necessariamente financeiro, econômico aí de maneira geral. E a gente cria uma dicotomia tão forte nessa relação do capital e do trabalho, só para vocês terem uma ideia, na época que eu trabalhei no Diese, que a gente via um pouco a questão da distribuição dos resultados, não é? Na época era dos bancos, mas serve para todas as categorias. O lucro líquido, né, que o banco apurava, ele poderia ser distribuído pelos trabalhadores todos. Então, qual que era a regra de distribuição desse resultado? Era, no máximo, 5% do lucro aferido, então, pelo banco, e, claro, como era uma renda, então, incidia o imposto de renda, não é? Já para os acionistas, aqueles que tinham, então, ações do banco e que, né, por sua vez, entravam com o capital, para eles era destinado, no mínimo 25% do lucro. Compare que para o trabalhador ia no máximo 5% do lucro. Para o acionista, no mínimo 25% do lucro. E, olhem só, sem imposto de renda, afinal, tratava-se de um resultado já tributado, não é? Mas, pô, é o mesmo resultado que foi distribuído aqui para os trabalhadores, mas para eles incide o imposto de renda. Então, para a gente começar a ter uma ideia, não é, dessa diferença, né, do trato, do peso e da importância do capital em relação a vários outros fatores, inclusive sobre o trabalho.